Meus amados irmãos, ser cristão não significa que não tenhamos problemas. Mas o que significa é que temos um aliado poderoso que poderá nos dar a vitória em todos os desafios, sobre todos os problemas, adversidades e circunstâncias. E para que isto aconteça na nossa vida, a chave que Deus nos deu, uma chave que é capaz de abrir todas as portas, é a oração. E nós necessitamos nos tornar praticantes da oração. Nós necessitamos entender que Jesus disse, eis que vos dou as chaves do reino, e tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. E em outro momento disse, tudo que orardes, crendo, recebereis. E acrescentou, se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedido. E tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. A chave que liga e desliga, que ata e desata, que liberta e que prende, que abre e que fecha, é a oração. Esse poder extraordinário, essa chave extraordinária que Deus nos concedeu. E como disse Reinhard Bunk, esse grande evangelista que já está na glória com o Pai, a fé é o elo com o poder de Deus. A oração da fé precisa ser praticada por todos nós, com este elo sobrenatural que nos conecta a um poder onipotente, o de Deus. Em Atos capítulo 2, e versículo 42, encontramos um texto muito especial. Várias pessoas haviam se convertido, sendo salvas, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a igreja nos seus primórdios, manifestava uma perseverança. E veja bem, que perseverança era esta? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Começa-se com a doutrina dos apóstolos, passa-se para a comunhão e o partir do pão, e se chega às orações. 4 coisas que necessitamos perseverar. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar nas orações. A igreja não só orava, como perseverava em orar. Não podemos desistir de forma alguma da oração. A oração
é essencial, a oração é primordial. Por que devemos orar? Para nos envolver no que Deus quer fazer. Para fazermos parte do que Deus deseja fazer. Se Deus apenas viesse a nos dar as coisas que Ele deseja nos dar, Ele demonstraria o seu amor em nos dar. Apenas em nos dar. Mas quando Ele nos permite orar e pedir, Ele demonstra o seu amor, além de nos dar, em nos atender e dar o que nós pedimos. Ele nos convida, através disso, a participarmos do seu agir sobrenatural por meio da oração. Eu volto a citar Reinhard Bunk, uma oração de fé. E a fé é o elo que nos liga, de fato, ao poder de Deus. Oramos para conversar com Deus. Oramos para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Nós não oramos para convencer a Deus. Nós oramos para que a vontade dele seja realizada em nossa vida. A oração de um cristão não é uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas é um humilde reconhecimento de nossa impotência e de nossa dependência. Assim, nos disse J.I. Packer, grande pregador de língua inglesa. É a nossa dependência. Mas eu poderia citar, e gostaria de citar, outro grande pregador, Martin Lloyd Jones, disse: a oração é uma das características do cristão verdadeiro e da verdadeira igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, a verdade é que a minha paixão por Deus determinará a minha paixão em orar. Uma necessidade, um verdadeiro desespero para falar com o Senhor, com o meu Senhor, o nosso Senhor, o nosso Rei e, acima de tudo, o nosso Pai. John Piper diz: se não comermos, morreremos de fome. Se não bebermos, morreremos de sede. Se não respirarmos, morreremos sufocados. E da mesma forma que acontece na vida física, acontece na vida espiritual. Se não orarmos, não viveremos. A oração é tão importante para mim e para você, quanto para nosso corpo físico é importante o alimento, é importante o beber, é importante o respirar, como é importante nos exercitarmos. Se eu não me exercito, o meu corpo se atrofia. Se eu não oro, a minha vida espiritual também se atrofia. Temos que entender que Deus nos deu já os meios, pela sua divina graça, de resolver tudo através da oração. Tudo.
precisamos orar, precisamos persistir em orar, precisamos orar, jamais desistindo de orar. A.W. Tozer disse que nós deveríamos orar, orar e continuar orando até que começássemos a orar de verdade. Como você aprende a orar? Orando. Oremos e continuemos a orar. Mantenhamos esta persistência em orar. Nós não oramos tanto como deveríamos orar, quanto precisaríamos orar, já que a palavra de Deus nos diz, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 17, claramente nos diz: orai sem cessar. Orar e persistir em orar. Orai sem cessar. Precisamos, portanto, ter uma santa disciplina de oração. Ter o nosso lugar de oração. A nossa hora de oração. Ler a Bíblia e orar. Eu até digo que possivelmente essa deveria ser a ordem mais correta. Nada contra alguém orar e ler a Bíblia, mas veja bem, a Bíblia nos fala nesse texto de Atos 2:42, tudo começa pelo quê? Pela doutrina dos apóstolos, começa pela palavra, iniciando pela palavra, chegando à oração. Nós temos que orar, mas nós temos que ler a Bíblia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Nós temos que ler a Bíblia e orar, transformando a Bíblia na nossa oração. Temos que lembrar que essa palavra de Atos 2:42 é palavra bíblica, é palavra inspirada, é palavra de Deus. Logo, esta ordem não é aleatória. Essa ordem é a ordem necessária. A natureza da nossa doutrina determinará a natureza ou mesmo a qualidade da nossa oração. A nossa fé, não apenas o ato de acreditar ou de crer sem ter dúvida nenhuma, mas no que eu creio, no que eu acredito. Você conhece aquilo que crê? Você conhece a palavra de Deus? Que lugar a oração ocupa em nossas vidas? O lugar que nós damos à palavra e à oração em nossas vidas. Nós temos que compreender que oração é um caso de vida ou morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e no versículo 23 e 24, nos mostra que a igreja orava de uma forma especial. Veja, e soltos eles, depois de ameaçados, depois de dizer que não mais pregassem, depois de quererem matar já nascida ou recém-nascida a igreja, os apóstolos foram soltos. Eles foram para os seus e contaram
tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E oraram. E você tem a continuidade da oração que a igreja fez, pedindo autoridade, pedindo ousadia, pedindo coragem, pedindo que Deus estendesse a mão e fizesse maravilhas. E diz que quando eles terminaram de orar, a terra estremeceu. Oração é um terremoto na terra. Por quê? Porque ela é ouvida nos céus. E a resposta de Deus vem. Mas nós temos que compreender que eles estavam lutando pela sua sobrevivência, lutando pela sua vida, lutando pela vida da igreja. Como nós oramos? Como nós oramos? Como deve ser a nossa oração? Venha comigo a outro texto, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Orando em todo tempo no Espírito. Essa oração essencial. Quanto tempo devemos orar? Em todo tempo. Em todo tempo. Como devemos orar? No Espírito. Com perseverança, com oração e súplica, por todos os santos e também pelos nossos líderes. No versículo de número 10 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus amados irmãos, de nada adianta ter as melhores armas, ter a melhor armadura, se não usamos. Se não usamos as nossas armas espirituais. Nós temos aqui uma tremenda guerra espiritual. Uma guerra espiritual
só se ganha espiritualmente. São castas, como diz a palavra, que só saem com jejum e oração. Como um combatente na batalha, devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. E quando você está numa guerra e está vigilante numa guerra, todos os seus sentidos são apurados, todos os seus sentidos, você está em um estado constante de alerta. Isso é vigiar. Você está em guerra. John Piper diz que se nós entendermos que a vida cristã é uma guerra, nós iremos orar sem cessar. Quando eu estou num campo de batalha, quando eu estou na guerra, eu estou atento a tudo. Eu não consigo dormir com facilidade. Eu não estou me distraindo, porque uma distração pode se tornar fatal. Talvez você ache isso que eu estou falando até mesmo intenso, e o é. Nós precisamos orar, mas entender que estamos num ambiente de guerra. Nossa luta não é contra sangue ou carne, mas é uma luta espiritual. E para vencer um adversário não humano, precisamos de uma força sobre-humana, não natural, sobrenatural, do poder do Espírito Santo, para que haja este agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Tomai, diz a palavra, toda a armadura. Apropriar-se deste poder espiritual que nos é oferecido. Mas como nós fazemos isso? Por uma oração, a oração no Espírito. Nós precisamos estar orando em todo o tempo no Espírito. A igreja orava e a igreja deve orar continuamente. Lembre-se que a Bíblia nos fala de pessoas como Elias. Nos diz que Elias orou e era homem como nós. Tiago nos fala isto, que ele era homem como nós, sujeitos às mesmas paixões, e orou. E acrescenta, e orou novamente. Já tendo orado tanto, ainda podia orar mais. Sempre podemos orar mais. A Bíblia mesmo nos fala que Jesus em agonia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, nos diz que Jesus, em meio à agonia, orava mais intensamente. No meio da agonia, ele orava no Getsêmani. Orava o quê? Intensamente. Vamos ver aqui Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Venha comigo, abra sua Bíblia agora. 22. Nos fala que Jesus orava. Deixa-me ver aqui. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou
como em gotas de sangue caindo sobre a terra. Orava mais intensamente. Qual é a intensidade das nossas orações? Como estamos nós orando? Como estamos nós combatendo? Como estamos nós que somos revestidos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes, especialmente nos dias maus? Para, depois de ter vencido tudo, veja bem, vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Ser inabalável não quer dizer que não tenhamos luta, quer dizer que sobreviveremos a tudo e a todos, que venceremos tudo. Nós temos que orar. Nós temos que orar e orar intensamente. Há um grande perigo em não orar. Porque damos oportunidade, tanto quanto o não vigiar. Mas quando nós oramos, nós resistimos ao adversário. E essa resistência é uma resistência ativa, é uma resistência não passiva, essa é uma resistência ofensiva. Oramos para vencermos um adversário, volto a dizer, não humano. Precisamos de uma força sobre-humana, sobrenatural, a oração. A oração. Temos que nos apropriar de todo este poder espiritual que nos é oferecido por meio da oração. Realmente precisamos, como os discípulos de Jesus, dizer: Senhor, ensina-nos a orar. A solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, está relacionada à prática da oração. Você talvez me perguntasse, mas tudo? E eu te direi, está escrito, tudo. Veja o que diz: depois de terdes vencido tudo. Tudo. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com tempo, com métodos, com meios. Mas uma só afirmação para tudo isto: orando em todo o tempo no Espírito. É isso que nós devemos fazer. A oração não nos gasta tempo. A oração, ela nos faz ganhar tempo. Você jamais estará desperdiçando tempo orando. Você estará ganhando tempo orando. Nós, portanto, necessitamos aprender a orar. E aprender a orar no Espírito. A Bíblia diz nesse texto, com toda oração e súplica, indica uma vida de oração plena, intensa, perseverante, no suplicar, no rogar, no clamar, em todo o tempo, em qualquer ocasião, em toda oportunidade, num sentido de incessantemente, no Espírito, mediante a comunhão com Deus, uma comunhão mística, sobrenatural, com aquele que intercede por nós, o Espírito de Deus. Venha comigo a Romanos 8, versículo 26. E veja
o que a Bíblia nos diz neste texto, Romanos 8. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos unimos ao Senhor e nos unimos, como a Bíblia diz, aquele que se une a Deus é um só Espírito com Ele. Há uma união espiritual. Devemos orar sempre no Espírito, assim como verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é Espírito. E os seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Nós conhecemos aquele para o qual oramos. Nós temos verdadeira comunhão com Deus. Sabe, quando Jesus falou com aquela samaritana, ela estava preocupada com o lugar, ela estava preocupada se era em Jerusalém ou naquele monte em Samaria que deveriam orar. E Jesus disse, nem lá, nem aqui. Deus é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele acrescentou uma coisa àquela mulher, ele disse, vós adorais a quem não conheceis. Nós temos que conhecer aquele para o qual estamos orando. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Em outras palavras, eu conheço aquele no qual eu creio, em quem tenho depositado a minha fé. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus veio para nos dar a vida eterna e dizia, e a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam, único Deus. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Unidos a Deus, em sintonia com o Senhor, guiados pelo Espírito. Não há um lugar particular, não há uma forma particular, não há um tempo particular. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é em todo lugar, em toda hora, orando no Espírito. Precisamos orar no Espírito, porque orando no Espírito seremos, por meio da intimidade e da comunhão com Deus, guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, controlados pelo Espírito. Temos consciência e devemos ter consciência de quem é Deus. E com aquela reverência e temor, nos aproximarmos do Senhor confiantemente, lembrando-nos sempre que o Espírito Santo é santo. E Ele exigirá de nós santidade. Então, com os nossos olhos postos firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus, levamos todos os nossos problemas a Deus. Vamos a Deus por meio de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Vamos a Deus por causa de Cristo. Vamos a Deus no nome de Cristo. Vamos com ousadia, entrando no Santo dos Santos, cujo véu
já foi rasgado e o caminho já foi aberto. Sem Jesus, não poderíamos ir a Deus e conhecê-lo. Entramos na autoridade do seu nome, pelo seu sangue derramado por nós. A oração no Espírito é sempre uma oração de fé. Nós sabemos aonde estamos indo, com quem estamos falando. Temos consciência da presença real, da presença de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito. Chegamos aonde temos que chegar. Não esmoreça. Ore. Ore sem cessar. Em todo tempo, em todo lugar, com toda oração e súplica, orando no Espírito. Deixa-me dizer algo. Em meio à vida, estamos inevitavelmente sujeitos à morte. Há coisas na vida que podem acontecer e não acontecer, que são possibilidades e não uma fatalidade, mas a morte não. A morte é uma fatalidade. E se para possibilidades nós devemos nos preparar, quanto mais para fatalidades deveríamos nos preparar. Se nos preparamos para as possibilidades, talvez eu possa isso, talvez eu possa aquilo, também podemos e devemos, com muito mais razão, nos preparar para aquilo que é inevitável, que acontecerá de qualquer maneira. Nada podemos fazer depois da morte. Para enfrentarmos a morte, temos que nos preparar antes que ela venha. Nenhum de nós sabe a hora, nenhum de nós sabe o momento. Alguns confiantes vivem dizendo, não, eu não tenho nada, e não me passa nada, eu sou cuidadoso e eu sou jovem, ou outras desculpas, mas a verdade é que nenhum de nós sabe a hora nem o momento. Mas uma coisa nós sabemos, somos mortais. E porque somos mortais, morreremos. E deveríamos saber nos preparar para a morte. Como esteve o apóstolo Paulo, que disse no final da sua vida, antes de morrer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e ele acrescenta, estou pronto. Quantas pessoas estão prontas? Quantas pessoas possuem? Como está pronto? A melhor maneira de nos prepararmos para tudo é por meio da oração. Mas como eu disse, a oração no Espírito é uma oração que eu faço na comunhão com o Espírito. Mas se eu só o faço porque eu tenho acesso mediante ter aceitado a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador.
E eu gostaria que você estivesse preparado para tudo. Porque se você não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você enfrentará essas lutas todas, incluindo a morte, sozinho. E por mais apoio que você possa ter de outras pessoas, há certos desafios que nada podemos fazer, que precisamos de um auxílio, como eu disse, sobre-humano. Isso você só terá acesso através da pessoa de Jesus Cristo, usando o nome de Jesus Cristo. E você só poderá fazer isso se o aceitar como seu Senhor e Salvador. Então ainda há tempo. Agora é o tempo. Agora é o momento de você poder se entregar ao Senhor e dizer: eu quero o teu auxílio. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando você é filho, você tem direito a tudo que é o do teu pai. Como diz a parábola do filho pródigo, o pai disse ao filho mais velho: tudo que é meu é teu, está tudo à tua disposição. Para isso basta você abrir o seu coração para Jesus nesta manhã e entregar-se a Ele. Eu gostaria de orar por você que quer abrir a sua vida para Jesus, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a vida dos teus filhos na mão do Senhor Jesus Cristo. Aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo qual somos nós salvos e feitos filhos de Deus. Por isso, ó Pai, eis esta pessoa que em sua casa agora aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Que diz: eu quero esse elemento extraordinário, essa chave que abre todas as portas, a oração. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Senhor, que essa pessoa agora sinta o teu amor, o teu acolhimento, o teu carinho, o teu cuidado, o teu socorro. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ainda gostaria de orar por todos nós que precisamos compreender. Nada contra uma oração no monte, eu gosto de orar no monte. Mas não é o lugar que faz a diferença. Jó orou no monturo e Deus o ouviu. Jonas orou no ventre do peixe e Deus o ouviu. Não é o lugar, não desprezando lugares, mas é o Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Não é a forma da oração, é o Espírito. Não é a metodologia, Espírito. Oramos falando como quem fala ao Pai, porque é o nosso Pai.
mas sentimos aquele temor, aquele estremecer diante do que é sagrado, da onipotência, onisciência, onipresença, do Deus Todo-Poderoso, que tem saudade de nós, que nos ama intensamente. Pois Ele não apenas é o Rei dos Reis, Ele não é apenas o Senhor dos Senhores, Ele não apenas é nosso Senhor e nosso Salvador, Ele é o nosso Pai. E nós temos a ousadia, o atrevimento de chamá-lo de Pai. Daquela oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: vós orareis assim, Pai nosso. Pai. Como temos descuidado da vida de oração. Como temos negligenciado a comunhão com o Pai. Lembre-se que essa é a marca de todos aqueles que irão entrar. Aqueles que o conhecem e que Ele os conhece. Vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso. Mas aos que não entrarão, dirá eles, apartai-vos de mim, malditos, e acrescentará, nunca vos conheci. Diga-me uma coisa, você se dá a conhecer a Deus? A quem Deus conhece? Se Ele é onisciente, Ele sabe quem somos. Não é disso que se trata. Eu nunca vos conheci. Eu nunca penetrei em vossa alma, em vosso espírito. Vós nunca abristes a vossa alma e o vosso espírito para mim. Nunca vos destes a conhecer. Esse é orar no Espírito. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Desesperado, te busco. Como as corça busca as águas no deserto. É uma questão de vida ou morte. É verdade, se eu não comer, morrerei de fome, como disse John Piper. Se eu não beber, morrerei de sede. Se eu não respirar, morrerei asfixiado. Se eu não me exercitar, eu atrofiarei. Se eu não orar, eu não viverei. Eu preciso orar. Orar em todo o tempo, no Espírito. Orar ao Senhor, me dando a conhecer e conhecendo, prosseguindo em conhecer, conhecendo ainda mais. Essa chave que abre todas as portas. Esse poder que soluciona todos os problemas, que realiza, dando todas as soluções. Eu preciso, nós precisamos orar
Parece-me que a igreja se esqueceu de orar. Não queremos julgar a ninguém, senão a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que leiamos a sua palavra. Que permaneçamos na doutrina dos apóstolos, perseverando na sã doutrina. E perseveremos em orar. E oremos a palavra. Leiamos a palavra e oremos a palavra. Leiamos a palavra e oremos a palavra. Leiamos a palavra e oremos a palavra. Iluminados pelo Espírito Santo, leiamos a palavra. No Espírito, oremos a palavra. Seremos guiados por Deus, conduzidos pelo Senhor, dirigidos pelo Altíssimo. Chegaremos aonde teremos que chegar. Como disse Billy Graham, quem ora muito, tem muito. Quem ora pouco, tem pouco. Quem não ora nada, não tem nada. Deus nos deu esse elemento sobrenatural, a oração, para que através dele participássemos da obra de Deus. Eu posso pregar, mas se eu não orar, eu não participo. Eu posso trabalhar, mas se eu não orar, eu não participo. A oração é a chave de tudo. Os discípulos de Jesus pediram: ensina-nos a orar. Eu imagino que eles viram Jesus orando. E quando você vê Jesus orando, você chega a uma conclusão: você não sabe orar. Você precisa que Ele te ensine a orar. De modo que eu quero agora orar com você, pedindo que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis, que nós no Espírito, oremos no Espírito, que o Senhor nos ensine a orar. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a orar. Nada temos porque não pedimos. Pedimos e nada temos porque pedimos mal. Temos que orar no Espírito e em todo o tempo orar. Em toda oportunidade orar. Em todos os lugares orar. Em todos os momentos orar. Orar sem cessar. Torna-nos uma igreja. Torna-nos pessoas de oração. Ensina-nos, Jesus, a orar. A orar como convém. A orar no Espírito. Ensina-nos a entender. Como Jesus disse aos seus discípulos: vós não sabeis de que espírito sois. Que oremos no Espírito certo. Que oremos no Espírito do Senhor. Que tenhamos o Espírito intercedendo por nós. Porque não sabemos orar, mas temos que orar. Sim, como disse Tozer, ore. Orar, 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 até orar de verdade. Senhor, tem misericórdia de nós e ensina-nos a orar. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Nós desejamos voltar aos nossos cultos presenciais até o final desse mês de setembro. Mas devo alertar a todos que precisamos fazer tudo segundo os protocolos de segurança sanitária. Assim também, como pastores, alertamos a todos os membros de nossa igreja que tratem esse problema com seriedade. Essa pandemia, esse Covid-19, isso ainda não acabou e nós temos que ter consciência. Se você precisar sair, use máscara. Tenha sempre disponível para usar, quando necessário, álcool em gel. Lave as suas mãos. Tenha bons hábitos e tenha a etiqueta necessária. É um momento que não podemos nos abraçar como gostaríamos, nos beijar como gostaríamos, até mesmo apertar as mãos como gostaríamos, mas você pode ser educado, pode ter uma etiqueta e respeitosamente se dirigir a todos. Então, nós voltaremos cuidando de todas, as lives continuarão, isso é algo que veio para ficar. E estamos, assim, pedindo a Deus os recursos para termos uma nova câmera, para termos iluminação correta e tudo mais. Assim, abrimos também a oportunidade para que pessoas participem. Estamos tentando fazer tudo da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Mas eu volto a dizer, tome os seus cuidados. Nós estamos com a pretensão de até no máximo o último domingo do mês de setembro, podemos ter o nosso primeiro culto presencial na igreja, no salão de culto. Isso faremos se assim Deus nos permitir. Mas temos que antes fazer a limpeza completa, fazer a instalação do som, luz e tudo mais. Mas Deus há de nos abençoar. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar aqui ao Senhor este culto, pedindo que as Tuas bênçãos estejam presentes e possam se multiplicar na vida de cada um dos Teus filhos. Abençoa-nos, ó Senhor. Dá a Tua graça a todos nós. Resplandeça o Seu rosto sobre nós. Nos conceda a paz e nos prospere. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima reunião, que será hoje às 19 horas. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.